Salve, salve, treteiros do Solar! Aqui é o Léo Fornazieri. Estamos novamente aqui no pé da Pedra Grande para receber um homem, um gênio, uma figura máxima aqui do setor solar, com uma personalidade, aqui no Treta Talks. Beleza, meu amigo? Carlos Bibiano, tem um nome no meio agora que hoje eu fiquei sabendo. Miguel. Carlos Miguel Miguel Barros Bebiano. São 4 nomes. Barros, a família da minha mãe, Bebiano do pai. E o Miguel, que todo mundo me chama de Miguel na família. Tudo de Miguel, todo de Miguel. E as pessoas que me conhecem é Carlão, Carlos Bebiano. Mas, sim, o Miguel o pessoal chama, assim, dos amigos antigos, familiares. Então, todo mundo quando vê, por exemplo, uma matéria igual essa que eu vou fazer agora, Léo, o pessoal fala, puxa, é o Miguel. Aí eles mandam pra mim, Miguel, é você e tal. Eu falo assim, é o Miguel. Chamo de Carlos Bebiano, mas é o Miguel também. Aqui na frente, aqui, se tocasse a campainha falando que era o Miguel, o Ricardo ia mandar embora, cara. Eu falo assim, Não ia saber quem que é. Não, esse cara eu não conheço, de onde ele veio. Poxa. Carlão, que beleza. Que bom que você veio, cara. Que ótimo, né? Que deu certo. E como é que estão as coisas lá em Curitiba? Cara, assim, primeiro agradecer estar com você aqui, né, Léo? Estar com o seu amigo Ricardo, fazer essa gravação pessoal. O pessoal que vai assistir lá, vão curtir, pessoal. Vamos lá, vamos trazer junto com o pessoal aqui do Sol Zap pra gente tocar o terror e vamos falar muita coisa boa. Em Curitiba, muito frio, mas muito trabalho também, né? É verdade. Todos sabem, né, da SSM, já está no mercado aí no final de 2011, 12, mas realmente apareceu para o mercado ali em 2015, né, 2016 e em diante, onde a gente conseguiu trazer coisas boas. Hoje, plantas novas nós fizemos, né, remodelamos toda a fábrica e agora planta nova de aço também finalizando. Cara, estamos na correria. Poxa, legal, trazendo coisas novas, trazendo uma coisa boa para o nosso país, né? Cara. Nossa, e como tem coisa boa, né, Bibiano? Assim, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar e tal. Tem muita história em cima de história, né? E eu não te conheço, assim, lá de 2015, 16. Eu te conheço 2018, 2019. A gente começa a ouvir falar mais forte sobre a SSM, sobre teu trabalho. E, meu, você é um empresário do setor que vamos dizer assim, meio que uma mosca branca. Por que é mosca branca? Vamos dizer assim. Cara, poucos empresários estão empreendendo no grau, na velocidade e com a energia como você está fazendo, cara. E isso não é assim, puxa-saquismo, não, que você não precisa disso. Não. Mas é um fato. É um fato. Com a escala, com o interesse. Então, conta pra gente, cara, da onde veio essa energia intensa, assim, do Bibiano para fazer as coisas? Léo, eu escutei uma vez em 2016, tá? Em 2016, uma pessoa falou assim para mim, Bibiano, ser malandro no Brasil vai ser fazer o certo daqui em diante. Isso em 2016. E como eu falei, né? A gente passou por várias variações do nosso produto, para chegar num produto hoje de qualidade, né? 30 anos de garantia que nós damos no mercado. Essa energia vem do quê? De fazer o certo, fazer o que é correto, né? Então eu falo para todo mundo, a partir do momento que você acorda de manhã, poxa, você está fazendo aquilo corretamente, indo trabalhar, dando o seu melhor, não só para o produto que você está vendendo, mas você tem que dar o melhor para sua família, você tem que dar o melhor para os seus companheiros de trabalho, você tem que dar o melhor para os seus colaboradores, né? Então a gente discute muito isso, é dar o melhor. É o que a gente está falando agora, fazer triste com problema, você não vai ter. Então, se está com problema, sorria. Se está feliz, sorria mais ainda. Então, acho que esse é um detalhe que as pessoas acabam esquecendo no meio do caminho, né? E se apegar, né, mais em pessoas, né, mais pessoas. Assim, que tem um bem material, né? Mas eu acho que depois desses 2 anos de pandemia, muita gente pôde refletir, e eu continuo falando, vamos se apegar às pessoas. Eu sou o mesmo Carlos de 2010, 2000, desde quando, porque sorrir é bom, né? Trazer alegria para as outras pessoas. Você poder ajudar uma pessoa hoje que ela está com dificuldade, não só dificuldade financeira, às vezes é psicológica, né? Que a pessoa está. Então, você chegar do lado, dar um abraço, conversa, vamos tomar um café aqui, para um pouquinho, vamos tomar uma água, vamos bater um papo. Então, essa atenção que você dá para as pessoas, que eu acho que é importante, manter ela, fazer isso com energia todos os dias. Biano, legal que você tocou nesse ponto, cara. O que para você é mais, não diria mais prazeroso, mas mais
simples de você fazer no dia a dia. Você tratar com o fabricante, como fabricante, você tratar com o distribuidor, você trabalhar com o integrador, ou você trabalhar com o público interno? O que é para você, o que você mais gosta, o mais gratificante? Vamos tentar falar em cada um desses momentos que você tem na tua rotina, vamos dizer. Vamos começar com o público interno, que a tua primeira pessoa é o teu colaborador, é o teu funcionário. Então ali você tem que cuidar muito dele. Você tem que trazer a sua motivação que você tem diária, você tem que transmitir para ele também ter. Aí depois vem o seguinte passo, que daí é o distribuidor, né? Mas para mim atender o distribuidor, falar com meus amigos, ir no mercado, os parceiros, eu tenho que escutar muito o integrador. É ele que vai ditar para mim, Carlos, olha, é melhor você fazer dessa forma, agilidade, o teu produto, essas dicas que é muito importante, que nós acabamos escutando eles, levamos também as novidades, tudo para os nossos distribuidores. Mas você tratar eles com respeito, com carinho e alertar, né? Eu faço isso para todo mundo. Alertar é o quê? A gente fazer a coisa correta agora para daqui 25 anos, 30 anos, tá todo mundo em casa, dormindo, tranquilo, seja meu colaborador, seja meu distribuidor, seja o integrador. Eu acho que a melhor forma de você tratar isso é ser sincero com eles, passar o que é correto, né? Não, Carlos, mas eu não acho que ali dá para fazer. Fala assim, cara, não dá, não faça. Uhum. Não faça que vai te prejudicar no futuro, Sim. né? Então acho que isso é importante, estar falando com todo mundo aí. Você estava contando uma história agora há pouco, quando a gente estava Uhum. na prosa anterior, sobre um atendimento que você estava falando com um integrador, uma ligação, um cara queria fazer uma usina de solo sem ter um cuidado especial. O que acontece, né? Nós hoje, como empresa, né, vamos falar assim, eu tenho engenheiro civil, o Gustavo, eu tenho engenheiro mecânico, o Marlon, eu tenho a parte elétrica, que é o Bruno, engenheiro elétrico. Uhum. Então eu também tenho o nosso suporte, né, que é o Arthur, que também está se formando em engenheiro mecânico. Então você tem todo esse suporte dentro da tua empresa. Imagine, toda essa equipe, né? Uhum. Eu acho muito ruim o integrador não poder falar com a gente e tirar as dúvidas dele, né? E ele para o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil dá erro. Então imagine que o cara simplesmente vai cravar um produto, que é para você ter uma base de concreto que a gente está falando, mas ele não pergunta, simplesmente ele queria ir para o lado mais fácil. Uhum. E o cliente dele queria ir para o lado mais fácil. O mais fácil ele é momentâneo, né? Vai durar 4 anos, 5 anos, tem empresas dando 1 ano de garantia só, né? Então, nas letras miúdas, né, do contrato, você vê 1 ano de garantia, aí depois quando dá o problema, o cara faz o quê? Bibiano, por favor, tô com um problema numa usina que eu comprei de um cara baratinho, Uhum. aí começa todo o problema. Né? Aí quer que eu faça o laudo, aí a minha engenharia vai lá. Né? Então a gente tem todo esse tipo de coisa que a gente tem um tratamento interno que é o quê? Orientar, mas orientar para o bem, fazer fácil, independente se a estrutura é nossa ou não, nós vamos orientar para fazer o correto, para jamais fazer errado. Porque lá, quando a gente fala de uma usina, estamos falando de energia elétrica, né? Quando estamos falando de energia elétrica, poxa, descarga, problema, eu já vi painéis, eu vi painel voar de cima de telhado, né? Cair no meio da rua, onde crianças estavam tomando banho de chuva em Santa Catarina. Onde o dono da usina, né? O integrador na época, ele não deu assistência, o dono da usina, através de um fórum que nós fizemos em Florianópolis, o cara foi lá para conhecer o fórum, foi lá que ele comprou daí o sistema fotovoltaico, uma pessoa comum, acabou ligando para mim, olha, eu tô com um problema aqui, eu vi que você era das estruturas, e realmente, cheguei lá, estava amarrado praticamente com um arame só. Uhum. Então, esse tipo de coisa, esses cuidados nós temos que ter hoje com as pessoas. São crianças, são idosos, são pai, mãe, são filho, são pessoas que estão lá dentro, né, dessa residência. Então, a gente tem que ter esse maior carinho com eles, porque temos que tomar cuidado. Né? Uma coisa, quando você responde, né, algo que você fez é perante o CREA, outra coisa é perante criminal. Né? Aí, a justiça são duas. Né? Quando você vai falar do criminal, gerou um acidente, daí é a parte ruim. Sim, sim. Carlão, além dessa história, um legado que você vai construindo e aprendendo ao longo do tempo como que deve se tratar essas pessoas, você estava também contando uma história outra hora sobre como que você começou a ter esse apreço por solar com a sua análise que você teve lá atrás, 2011, 2012.
Você não atuava nesse setor Isso mesmo. especificamente, mas você já trabalhava com o material, com o Sim. metal. Hoje a gente trabalhava com metal em 2011, 2012, né? Tinha 2 parceiros, 2 sócios. E a visão deles, na época, não era de energia solar, não era fotovoltaico. Eles trabalhavam com torre de telecom, então o foco deles era isso, né? Isso lá atrás. Então eles pensavam muito nisso, né? E eles são de Araucária, né? Paraná. Então, quando eu olhei para o mercado, falei assim, algo diferente pode ser feito. Aí que eu comecei. O que nós podemos fazer primeiro? Ah, vamos fazer uma estrutura. Fizemos na época eu fazia de aço galvanizado. Aí depois, poxa, melhorei minha estrutura. Bom, porque o que está errado? Onde eu estou errando para vender um produto? Né? Que eu dava garantia era do mercado, né? Aço galvanizado, 12 anos, conforme as normas. Então, o que eu posso melhorar? Foi aí que eu falei assim, poxa, o alumínio tem a duração maior, porque os frames do painel vinham em alumínio. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, agora eu vou começar a trabalhar com alumínio também. Foi aí que foi a virada dos nossos produtos aí, foi a virada da SSM no mercado, né? Então, eu sempre pensei em fazer algo melhor. Né? E até hoje, os nossos produtos, eu procuro melhorar ele. Melhorar não é o preço, fazer um produto mais fino, como o pessoal faz no mercado, com espessura menor. Ele acha que está enganando o distribuidor, que está enganando o integrador. Uma hora a conta vem, não é hoje. Pode ser daqui 5 anos, pode ser 10 anos, mas uma hora a conta vem, porque aquele material não foi feito para aquilo. Né? Hoje tem empresas hoje no mercado que vendem produtos com uma liga que não é nem deve ser utilizado. Mas, como eu falei, isso é uma virada e já vai dar o crescimento, porque nós estamos para o caminho de fazer o certo. Né? Então, quando você começa lá atrás, crescendo como empresa, fazendo o certo, é quando você vai crescendo, degrau por degrau. Né? Eu falo para todo mundo, a SSM hoje, quando ela quando ela sobe um degrau, ela jamais vai descer. Então, ela não recua. Então, a gente fica ali, pode ficar até estagnado durante um tempo, mas quando sobe o próximo degrau, não desce mais. E isso a gente tem feito ano a ano. Cara, você falou um ponto bem importante, hein? Você falou de uma treta Isso mesmo. específico, que é essa Sim. treta da questão do preço. Como baratear o item, como transformar o que o mercado chama de competitivo, né? É um termo que é um bem, ele tem as dois, como uma faca de dois gumes, né? Ela tem dois lados, né? Competitivo pode ser algo bom, mas o mercado apresenta isso como uma questão preço mais acessível, mais barato. Você diria que isso é uma treta do solar, cara? O preço, essa precificação muito baixa? Eu vou lembrar, né? Eu lembro os amigos distribuidores sempre, né? E também os integradores que o passivo futuro, né? Que é o preço. Qual o preço que você vai pagar no futuro, né? Quando tiver um problema. Então, o que eu falo? Pessoas usam materiais inadequados, né? Para fabricação de estruturas. Eu já vi cada coisa. Eu estava mostrando agora há pouco, né? Com nosso amigo Ricardo. Eu tinha que mostrar para você uma estrutura que eu recebi para um amigo de Minas Gerais lá, tá? Do Tony. É um absurdo. É um absurdo. É O um Tony crime. Anja? É o Tony Ângelo, Fala, T8. parceiro, Tony. Um abraço, Tony. Você, o Marcelão, toda a equipe aí. Cara, é um absurdo, porque aquilo para mim é um crime. Aí você tem que convencer o cliente que o que está lá está errado, você precisa trocar, né? E quem fez aquilo em sã consciência, né? Vendeu aquele produto, cara, ele não está preocupado com o cliente final, ele não está preocupado com o mercado, ele não está preocupado com o sistema de energia, ele não está preocupado com nada. Ele só está preocupado com que conseguir fazer a venda. Sim. Consegui fazer a venda. Peguei um kit barato e coloquei lá na empresa, consegui fazer essa venda. Mas a que custo? Qual que é o custo futuro disso, né? Eu acho que o mercado fotovoltaico, né? Uma hora ele vai, né? Uma hora ele vai ter as empresas boas que vão continuar crescendo, talvez em menor, né? Mas vão estar estabilizadas, dando assistência no futuro, e tem as empresas que vão subir rápido, mas ao mesmo tempo tende a cair rápido. Por quê? Se a gente for ter esse custo de vender barato, vender barato, vender barato, e esquecer que é um sistema que dura 25 anos, tá? Que é um sistema que está conectado nas distribuidoras de energia, que é um sistema que ele tem que gerar. Qual vai ser o processo no futuro se o cara ficar na casa dele sem gerar energia durante 30 dias? Quem vai pagar essa conta? Ficou 60 dias, 90 dias. Tem empresas que ligam para mim que estão com o sistema lá parado há mais de 120 dias. Tá? Com problema de estrutura. Problema de estrutura, que a empresa não deixou conectar porque está com problema de estrutura lá. Quando fala estrutura, é a estrutura que foi colocado os painéis no telhado e não foi feito lá de barracão. Começou a trincar as paredes. Então são esses absurdos que a gente tem que acabar no mercado. Né? Então hoje não é só vender um produto. Hoje você tem que vender um produto,
você tem que dar assistência técnica, você tem que saber o que você está falando para o integrador, né, e para o seu distribuidor. Eu falo para todo mundo a comparação simples, Léo. A Ferrari, né, ela fabrica um veículo, certo? A 2 milhões de reais, ela tem a margem dela. Outro fabricante popular teria que vender 30 carros populares para chegar no valor da Ferrari. O trabalho de montar um carro é o mesmo, né? São 4 pneus, um motor. Então é isso que nós estamos falando hoje. O cliente está adquirindo uma Ferrari ou está adquirindo um carro comum, onde ele sabe que daqui 2 anos vai ter que fazer manutenção, daqui 2 anos. Então é isso que as pessoas têm que começar a pensar. Eu vejo muitas vezes o cara colocar um inversor bom, puta, um painel maravilhoso, tá? Mas chega na hora da estrutura, que é 10%, o cara vai lá no serralheiro da esquina e faz, né? Então a gente tem que lembrar que a estrutura, ela segura 70% do sistema fotovoltaico incluso, que é o painel. Então a estrutura está ali Do para peso isso. e do investimento. E o preço do investimento. E a segurança. É o que eu falei. Quando a gente fala assim, né? A gente presta serviço para algumas seguradoras. Né? De outro segmento nós temos, né? De engenharia. E tem acontecido muito, as empresas consultam a gente em questão disso daí. Poxa, eu tive um problema lá com um sistema lá no Mato Grosso. Ah, é? Poxa, estão falando que é a estrutura. Até de tracker. Cara, você consegue fazer para nós? Assim, não, eu não posso fazer, tal, isso, aquilo, mas o fabricante é esse. Ah, o fabricante nem existe mais. Então, sabe, a seguradora mesmo vai começar a se questionar. Quando você começa a ter muito problema, o que vai acontecer? Hoje o seguro é barato, né? Porque nós estamos iniciando o mercado ainda. Cedo não, né? O mercado que vem crescendo. Mas daqui 3 anos, se você tiver muito problema, as seguradoras vão aumentar o preço do seguro. O Mauro Filho esteve aqui Sim. e falou exatamente esse ponto, cara. Ah, é? Foi. Pô, Com Mauro relação também. ao passivo de empresas ou de usinas que comecem a apresentar sinistro, que isso vai impactar no novo preço do seguro. E isso é a grande treta para o seguro solar. Isso mesmo. Faz muito sentido o que você E, falou. e o que acontece? E atrás disso é o quê? Simplesmente a seguradora, quem vendeu a estrutura? Ah, foi a empresa tal. Não vou pagar e vamos processar ele. Arrasta para dentro do processo. E é isso que vai ser feito. Aí vai ser fabricante, painel, inversor, distribuidor, integrador. Ah, poxa, o cara comprou direto do distribuidor lá o material, né, o cliente final. Tá, não passou, o integrador só fez a instalação. Alguém assinou aquela RT que foi para a concessionária. E na hora que chegar nesse engenheiro, mesmo se ele assinou, ele vai abrir a boca. Não, vamos colocar todo mundo. E é isso que a gente tem que evitar no mercado, né? Aproveitar agora, a gente conciliar, trazer, treinar o pessoal, saber os produtos, né? Que eles estão utilizando e manter a segurança no futuro, né? Que eu acho que o futuro é o mais importante. Porque se a pessoa tem uma compra hoje feliz com energia fotovoltaica, a tendência dela é só repetir essa compra depois. E depois comprar de novo, depois comprar de novo. É isso que as pessoas têm que ter. Entender que daqui 25 anos, 20 anos, a pessoa vai ter que trocar esse sistema fotovoltaico. E ela vai falar assim, valeu o investimento, vou fazer novamente. Então esse pequeno detalhe que as pessoas estão esquecendo hoje. Estão pensando hoje na meta, pensando nas vendas, mas estão esquecendo de pensar lá no futuro. Que na troca, a pessoa vai decidir, ah não, não valeu a pena, poxa, tive muito problema, não conectou, muita queda de energia, meu produto não existe mais. Eu pergunto para todo mundo, quem instalou um painel de 275 watts hoje? Onde ele vai encontrar um para substituição? Né? Quem é esse parceiro? Como vai ser feito isso? Então esse é o tipo de coisa que as pessoas já começaram a esquecer. Um pouco. Vamos substituir como? Quem que é a empresa? Às vezes a empresa que instalou já nem existe mais. Sim, o integrador que instalou. Entendeu? Então quem está fazendo essa assistência é outra empresa que já está no mercado. Então esse é o tipo de coisa que vai aparecer bastante para nós. Carlão, E aí? você que é um cara que está no solar há muito tempo e fora essa questão empresarial sua, Claro. vamos falar como pessoa, como entusiasta, como Claro. amante do solar, como é que você vê essa transição da nova lei, da 14.300? Como é que você enxerga isso? Você tem um grau otimista? Você tem alguma reserva? Fala um pouco sobre isso. Cara, eu vou dizer assim, a minha opinião do Carlos, tá? O Carlos, assim, como pessoa física mesmo, como você falou, deixa a parte empresarial, sentiu meu coração. Infelizmente no Brasil não tem nada grátis, né? Eu trabalho com a indústria já há muitos anos, tenho muitos parceiros que trabalham na indústria, então nada para fazer é grátis, não tem. Eu acredito que essa taxação veio numa hora indevida, que não deveria haver essa taxação neste momento, entendeu? Neste momento.
como todo mercado, vai se adequar, né? Vai se adequar. E eu acredito que no segundo semestre agora, como nós, brasileiros, né, não temos o hábito do planejamento, vai ser aquela loucura para painel, inversor, estruturas, né? Porque o pessoal vai deixar tudo para depois do inverno. Ah, vai vir, agora acabou o inverno, agora vem o sol, agora eu quero instalar o solar. Vai ser aquela loucura até o final do ano. Eu vejo que algo ruim vai aumentar, claro, né, agora o payback do investimento. Né? Se você investir 1 milhão, tem que investir 1.300.000. Mas veio num momento ruim. Não gosto, isso é uma treta bem legal que você falou agora. Tá? Não deveria ter sido feito agora, é um erro. Tá? Do mercado, um erro totalmente desnecessário. Tá? Porque não contribui. Não contribui. Se fosse algo que fosse imediato para contribuir, não vai contribuir. Né? Se você for analisar, nós tivemos crises, né, energéticas nos anos passados. Né? Então, a energia solar que está ajudando a rede elétrica deveria ter mais incentivo, não é taxação. Deveria ter incentivo, tem que ser ao contrário. E a gente acaba andando na contramão, né? Justamente porque a gente sabe como é o nosso país, né? Então você vai lá, tem lá as pessoas, tem os lobbies e tudo mais, e faz acontecer. A gente está falando de um sistema bilionário, trilionário, que é o sistema de energia do nosso país, né? Sim, sim, é verdade, cara. Você falou alguns pontos aí que, para quem é integrador e o cara está entrando no mercado, ele está enxergando números ou Sim, dados referentes aos últimos 2 anos, sim, e isso gera uma mudança dele de concepção. Poxa, eu atuava com determinada área, com pequenos concertos elétricos, com CFTV, eu vou migrar para o solar. Vou mudar completamente a dinâmica, uma tratativa diferente, com um ticket médio maior, vou precisar me preparar, vou precisar me inteirar o que é subir num telhado, o que é uma usina de solo, e uma série de aspectos que tem a ver com capacitação, informação. isso mesmo. E não sei se você enxerga dessa maneira. Se há uma mudança na legislação, você acha que deveria haver um incentivo muito maior com relação a disseminar informação, preparação, os órgãos que são competentes, que regem o setor, que o compromisso não deveria aumentar muito mais com termos de capacitação? Porque hoje a gente não tem um setor sindicalizado, hoje a gente não que isso seja bom ou ruim, Claro, mas isso dá um outro olhar em termos de escalar a informação, como as pessoas devem ter acesso a se preparar para poder atuar. Você tem alguns órgãos que hoje estão preocupados em qualificar, com certificações, algumas empresas que estão atuando com essa frente, mas em termos de os órgãos regulatórios, que é onde entre aspas, se taxa, não há essa previsão do compromisso claro de chegar a informação com efetividade. Me fala um pouco sobre isso, cara, sobre essa cara, sua visão. eu vejo da seguinte forma, né? Se você for analisar, né? Hoje o cara estava trabalhando de porteiro, perdeu o emprego, vou instalar solar. Faz um curso de uma manhã de 4 horas, recebe o certificado, segunda-feira ele está instalando equipamento fotovoltaico. Isso só por si já é uma aberração. Já é uma aberração. Perfeito. Tá? Então, para mim, isso já é uma aberração. Não que não tenha direito ao emprego. Primeiro, vamos procurar a capacitação. Não é você comprar apenas um kit ou sair instalando estrutura. Né? Cara, não é dessa forma que funciona. Você subir num telhado, você não tem nenhuma NR, né, de altura, você não tem uma NR elétrica. Então, a pessoa não sabe nada. Ele acha que foi lá, montou o kit, comprou, olha o manual, virei instalador, vai colocar uma plaquinha lá. Não é assim que funciona. Engenharia, energia elétrica não é isso. Não é igual você instalar um sistema de CFTV. Tá? Estou falando que é errado, falando que tem que ter, mas tem que ter a capacitação. A capacitação não é feita numa manhã ou num dia, são vários dias. Vamos imaginar de um lado assim, como que os Senais do Brasil, né? Tem a parte elétrica, não inclui no curso, por exemplo, a parte fotovoltaica. Olha o tamanho que é a estrutura, algo que ficou durante vários anos, né, sendo subusado, né? O Senai que era o orgulho do Brasil, se você for ver lá atrás, né? Senai fazia serralheiro, marceneiro, eletricista. Olha aí, eletricista, mecânico. É um órgão do orgulho do Brasil, que é das indústrias. E poderia ser usado também para o quê? Vamos lá, vamos aplicar o sistema fotovoltaico.
Vamos ensinar, é um professor, cara, quantas horas precisa, qual é necessário para isso, Sim. quanto tempo, né? Aí você vai criar, aí você vai disseminar, né, o conhecimento. Então ele vai ter pelo menos as boas práticas, não só de instalação. Ele vai aprender o que ele está comprando, Uhum. a diferença de um painel para o outro, a diferença de um inversor para o outro, a diferença de uma estrutura para outra. Então ele não está adquirindo só o conhecimento da instalação em si, ou da segurança, ou das normas técnicas. Não, ele está aprendendo como se trabalhar dentro do setor fotovoltaico, que eu acho que isso é o mais importante, né? Então ele não pode ter experiência, ele não precisa ter experiência, mas ele tem que ter esses cuidados, né? E saber o quê? Que ele está instalando um sistema fotovoltaico e ele é responsável por isso. Se qualquer problema que tiver no sistema fotovoltaico, ele é a empresa dele, ele responde, eu sempre falo, né? Judicialmente, seja ela em qualquer área, tá? Civil ou criminal. Então ele tem que ficar muito de olho nisso daí. Carlão, quem te conhece sabe que esse seu lado mais efusivo, uma energia boa que você Isso, sempre tem, ninguém se te conhece só da capa da revista, não entende o quanto existe de preparação, sim, né, estudo, esses investimentos que você... Vou dar um exemplo besta aqui, não, né? não faz. Eu estou na área de comunicação já faz mais de 25 anos. Sim, Estou no solar desde 2017. Poucas empresas apoiam grande parte ou a maioria dos eventos do solar, como a sim, SSM faz, por claro, exemplo. Isso tem uma estratégia por trás, claro, obviamente, claro, né? Mas uma vez você me falou o seguinte: eu quero estar em todos os lugares, Léo, é isso, porque não só a minha marca, como eu tenho que estar, a sim, minha equipe tem que estar ouvindo as isso pessoas. mesmo, Será que não falta isso um pouco hoje, atualmente, no solar como um todo? Em que sentido? É, Existem muitas instituições, associações que estão preocupadas e têm uma missão com relação ao solar estar bem. A gente estava falando dos órgãos de claro. preparação, de estudo, tal, agora há pouco, mas é, não só vender o espaço, mas com o compromisso de trazer essa bagagem. Fala um pouquinho sobre isso, cara. Cara, assim, ó, eu falo pra você, Léo, quando eu vou nos eventos, né, seja de qualquer grupo, seja dentro do governo, fora, privado, onde eu estou no evento, primeira coisa que eu falo pro pessoal, né, vou falar de qualidade. Vou falar de qualidade. Eu vou ensinar ele o porquê daquilo. Né? Por que você tem que comprar um produto bom? Independente se é da SSM ou não. Tá? Eu vou lá, falo, discuto. Eles fazem perguntas, eu escuto. Mas por que ele falou isso? Onde dá para melhorar? O que fazer? Quando a gente fala em estar em todo lugar, é para distribuir o conhecimento. Academia SSM, pessoal, Sensacional. o que é? Eu vou no meu cliente, seja ele o distribuidor, tá? Seja um integrador grande, damos treinamento. Você sabia que toda vez que é vendida uma usina grande, fotovoltaica, tá? Dependendo quantos megas, o meu funcionário, o meu engenheiro vai lá e dá o treinamento de montagem para o meu cliente. Ele vai lá e fala assim, Carlos, olha, preciso. Treinei aquela equipe uma vez, ela é multiplicadora, porque ela sabe que está trabalhando com o produto certo, correto, entendeu? E quando a gente faz um evento, a ideia é essa, passar esse sentimento de responsabilidade para quem está nos vendo, seja o integrador, seja o distribuidor. Aquilo que eu falei, né? Tem um padrão de se trabalhar, né? Tem um padrão errado, um padrão correto. Uhum. É entender o porquê empresas ainda trabalham da forma correta. Eu vejo várias empresas fazer isso. Será que não vai pagar um preço caro no futuro? No futuro próximo. Aí que vai começar a pensar, oh, peraí, agora eu tenho que fazer o certo. Mas já passou aquele delay de tempo, Uhum. entendeu? Então, fazer certo é fazer agora, querido. Perfeito, perfeito. Muito Pô, bem bem falado. legal. Cara, você tem noção hoje do potencial do mercado através de muitos estudos, né? A gente Claro, vê lá os estudos da Green, a gente sim, vê os potenciais, os números com relação tanto a GD como a GC. sim, Existe assim com relação à matriz energética. Há pouco a gente conversava aqui sobre a resposta de outras fontes geradoras de energia, o sim, como isso também vai melhorar, né? A eólica, PCH, a própria sim, hidrelétrica,
a tecnologia, hoje fala-se muito, né, em tempos de guerra, fala-se muito da questão das usinas de energia, de todas as fontes que se trabalha assim para abastecer os países em guerra, né? Então, Sim. tudo tende a melhorar a qualidade, o incremento técnico, mas não tem assim ainda grandes transformações. Exemplo assim, a bateria que era antes de lítio, ela passa a ser de outra fonte, de algum produto químico diferente. Sim. Não tem grandes saltos, você tem alterações e tem melhoras, né? Você diria que para a parte que lhe cabe, na parte da estrutura, haverá algum grande salto? Vai ter alguma coisa que vai mudar a concepção do negócio? Eu acredito que, no nosso caso, né, de estrutura, então o foco da nossa empresa não é deixar um produto mais barato. Não. Uhum, Nós focamos em duas coisas, principalmente na empresa, né? A rapidez de instalação. Eu acredito que tem bastante coisa nova para chegar, tá? E principalmente, que a gente bate todo dia, segurança, tá? Segurança é o que nós mais procuramos dentro da empresa. Então, uhum, quando você vai fazer um produto hoje, o primeiro item nosso é seguro? Primeira pergunta que o cliente faz: é seguro? Vai dar os 30 anos de garantia? Não vai poder ter problema durante os 30 anos? Não. Então vamos tocar para frente. Aí o segundo passo, agora vamos ver se vai dar o custo para vender ou não. Às uhum, vezes você faz um produto que o pessoal acha muito caro, uhum, né? Mas depois trinca os painéis, tem problema lá, daí o cara liga: poxa, Carlos, eu usei isso, estava errado, eu perdi 12 painéis no meu sistema de 40. uhum. Qual é a perda que teve? Sim. Né? Então isso a gente tem discutido muito, né? Então eu acredito que um salto da evolução vai ser na maior agilidade e melhorar a segurança dos produtos, Uhum, porque os painéis ele tem uma variação muito grande, né? Então nós falamos de painéis que eram de 998 antes, pesavam 18, 20 quilos, hoje tem painel pesando 36 quilos. sim. Então você não pode manter a mesma estrutura. Então você tem que mudar a tua estrutura pensando na segurança sempre. Então eu sempre procuro. Ah, então, beleza. Vamos fazer a segurança, vamos procurar qualidade e depois vamos falar de preço. Então é uma coisa que é uma evolução que é contínua pela Uhum. mudança do tamanho dos painéis. Tá? E Não, agilidade na instalação, que eu acho que vai fazer um diferencial grande. sim. Essa questão que você falou, muito interessante, Carlão. A adequação à parte mecânica, né, ao peso do Uhum. equipamento, as diversidades de Sim, cenário, a facilidade, né, você ter gatilhos com relação a uma peça que facilite o manejo com relação à instalação e que minimize o tempo de telhado. isso mesmo. É, As pessoas têm que entender que quando uma pessoa está fazendo uma instalação num telhado onde está em torno aí de 32 graus, né? O cara está numa sensação térmica lá de quase 60 graus, né? Como fazer isso para ter o menor desgaste dessa pessoa, uhum, né? Porque se ela está trabalhando na mesma usina, no primeiro dia ela vai trabalhar ok, 100%. No segundo dia ele já vai chegar mais cansado, 90%, no terceiro 80%. Então, como trazer isso, através disso, para essa pessoa se desgastar menos no telhado? Então, uhum, é o que nós estamos trabalhando muito. A gente trabalha incansavelmente pensando como ele vai subir com segurança, vai instalar a estrutura, o sistema fotovoltaico com segurança, e essa pessoa vai retornar, e no outro dia vai ter o mesmo gasto. uhum, Então, a gente pensa muito nisso, né? Tirar esse desgaste das pessoas, que eu acho que é muito importante. Na hora do manejo, né, por exemplo, uma estrutura de solo, você tem que pensar o pior cenário para a pessoa, que ele está instalando num dia de chuva, num barraçal. Como fazer isso? Como ele tem, ele tem espaço na estrutura para ele pegar e carregar? Em quantas pessoas são? Então você tem que pensar em tudo isso. Aí ele uhum. vai movimentar com equipamento, com máquina, não? Então tudo isso você tem que pensar o quê? Para facilitar a vida dele lá em cima e estar se desgastando menos, porque isso daí é como eu falei, chega lá no último dia, a pessoa está tão desgastada que, poxa, ele chega, volta para trabalhar no outro dia já está 30%. É igual bateria. Vai cansando, 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 cansando. Perfeito, perfeito, cara. É verdade. Carlão, tem muitas empresas hoje que estão olhando para a geração distribuída como um grande potencializador de números, né? Mas a gente sabe que hoje as grandes ou as mega usinas, no Brasil principalmente, Sim, ou na América Latina, estão começando a tomar espaço justamente por conta da 14300, que sim, meio que deu mais clareza para o investidor. isso mesmo.
Olhando esse cenário, né, e aí voltando a falar sobre em relação aos investimentos que você Sim. coloca assim na tua cabeça. Eu sou empresário do setor, eu tenho que me preparar para isso. Né? Meu negócio tem que se preparar para isso. Eu tenho que ter mais escala, eu tenho que ter maior poder produtivo. Versus um cenário econômico que não é tão favorável. Fala um pouco sobre isso, cara. Por que isso passa na cabeça do empresário, mas não todos estão olhando com uma clareza que você está olhando para o solar, de repente? O que tem de diferente no teu olhar? Sim, ó, eu tenho comentado muito com as pessoas, é o quê? Primeiro é acreditar no trabalho, tá? Você tem que acreditar no que você está fazendo, né? Se o cenário é bom ou ruim, você tem que ter os certos cuidados. Então você vai ser um pouco conservador. Mas o que é ser conservador? Ficar parado no mesmo local e deixar acontecer? Não. Na realidade, você tem que olhar o mercado, ver que o cenário não é bom, você vê taxa de juros aumentando, o dinheiro ficando mais caro. O que você vai fazer em contrapartida? Né? A SSM, nós fizemos, né? Hoje trabalhando muito, nascemos da energia fotovoltaica, né? Continuamos na energia fotovoltaica e hoje a gente atende outros mercados. É aquilo que eu comentei com você. Se um país do exterior consegue fazer esse produto, nós brasileiros, como indústria nacional, conseguimos fazer também. Apesar de todos os problemas, impostos, sobretaxação, imposto sobre imposto, problema logístico, nós conseguimos fazer um produto bom, de boa qualidade, né? Então a gente fala que hoje o agro do Brasil é tudo, né? Mas se você for analisar, se a gente consegue ser bom no agro, por que a gente não pode ser bom na indústria? Uhum. Fortalecer a indústria do Brasil. Eu acho errado, o alumínio sai do Brasil, vai para outro país, ele transforma lá, por exemplo, no taru, e manda para mim daí, transformar. Por que não fazer o taru aqui? Não ter mais empresas. Então é isso que a gente tem que pensar. Tentar reindustrializar o país vai gerar maior riqueza, a riqueza vai ficar dentro do país, vai gerar mais empregos. Então eu penso que se a gente reindustrializar o Brasil, é um passo muito importante, né? Cuidando do meio ambiente, cuidando das mesmas formas que a gente estava comentando. Se for ver, né, a gente está falando da guerra da Ucrânia, a Alemanha mesmo, acabou de desmatar lá para fazer uma área gigantesca para fazer a parte de carvão deles, né? Extrair o carvão. Uhum. Olha que ponto chegou a Europa, né? Todo mundo olha para o Brasil, né? Olha para a Amazônia, né? Todo mundo quer cuidar da Amazônia, mas quando é no próprio calo, aí todo mundo, opa, não era aqui. Não é assim. O Brasil vai crescer, está crescendo muito mais, tá? E eu acredito que se nós, pessoal da indústria mesmo, esquecer um pouco mais da política, esquecer um pouco mais dessa parte, não esquecer, dar atenção devida, mas parar com a parte de lobby e trabalhar mais, eu acho que o resultado para o nosso país é grande. E eu Sim. acredito nisso. Sim. Carlos, você, cara, está inserido no setor e é importante sempre que a gente puder, a gente converse com pessoas como você para a gente olhar com outros prismas. Fabricação, legislação, a parte de viabilidade de produto, Sim, o que tem a ver com incentivos, como que os governos estão olhando para uma empresa, para a indústria, para você dar empregos. E no olhar do integrador, não necessariamente está tudo isso, porque ele está numa dinâmica com o cliente final, sim, seja uma indústria, um comércio, claro, uma residência, mas ele está com um olhar específico com relação à necessidade e ele não enxerga a cadeia. E isso é natural, não claro. enxergar a cadeia. Então, para esse integrador, o que seria uma mensagem final que se daria para esse microempresário, para esse cara que está chegando no solar agora, ele está olhando o solar somente como uma oportunidade a curto prazo? O que se diria como palavras finais? A gente tem que sempre pensar, né? E eu falo para todos os integradores, tá? Você, todo integrador do Brasil, de norte a sul, tá? Nós atendemos também o Mercosul, mas principalmente para os brasileiros, todos eles, tá? Lembre-se que o trabalho e a usina implantada é o teu legado para você continuar conseguir outro cliente, que você vai começar marcando o seu legado. Então, o mais importante é trabalhar corretamente, tá? Principalmente trabalhar correto, fornecer realmente os produtos que você está colocando na tua proposta, tá, para o teu cliente,
Né? Então, se você falou assim, eu vou colocar um produto A, então vai instalar esse produto A, porque aquilo se torna o seu legado. Então, se o seu legado é ruim desde o início, eu só vou ser um revendedor, vou instalar, tá? E você deixou um legado ruim aqui, e isso vai se tornar contra você. Porque daí esse cliente vai ligar lá quando você estiver no 20º cliente. Não compra desse cara não. É ruim. O material dele é ruim, não dá assistência. Então, se você tiver um legado legal, tá? Trabalhando com produtos bons, fazendo uma instalação legal. Então, isso vai se reverter em quê? Em novas vendas, vai se tornar, não somente novas vendas, mas você vai ser um multiplicador de conhecimento para os seus clientes finais. Acho que é a parte importante. Ele vai deixar esse legado no cliente final dele, que o cara vai saber sobre fotovoltaica e daqui 25 anos ele vai estar ligando para você de novo, pode trocar o sistema, agora colocar um sistema novo. Então esse é o legado que as pessoas têm que pensar em deixar. Não, perfeito. A longo prazo. Se pegarem o passo a passo que o Carlão falou aqui agora, já dá um curso, né? Cara, eu queria te agradecer, para mim foi muito aprendizado hoje, a oportunidade da gente conversar pessoalmente mais uma vez, conhecer todos esses detalhes aí da tua vida, com relação a como você enxerga o setor. A audiência do Treta Talks agradece esse tipo de informação. Eu também queria agradecer por vocês terem ficado até agora acompanhando o episódio aqui com o Bebiano. Para mim foi muito legal, muito enriquecedor. Queria agradecer você, Carlão. Obrigado a você, Léo. Mais uma vez. Show de bola. Foi muito bom, cara, foi muito bom. E a audiência da Solar TV, fique aqui, acompanhe os demais episódios do Treta Talks. Em breve temos mais novidades para vocês. Um forte abraço.